Ele começou explicando história no quadro, formou gerações no ensino básico, sempre topou ajudar quem precisava. Tudo mudou quando resolveu levar a aula para a internet, abriu o canal Marcos Ensina e aprendeu na marra a transformar conteúdo escolar em vídeo para gente e todas as idades. Hoje ele está aqui para falar de storytelling, didática e como crescer no YouTube sem perder a essência do professor. Fala galera, está começando mais um MentorCast, o podcast da mentoria de líderes digitais. Aqui você encontra mentoria em áudio sobre carreira, liderança, cultura e performance e dores reais de quem faz o jogo acontecer. Eu sou Rafael Torres, seu host, e no episódio de hoje a proposta é ir além do slide bonito e falar sobre decisões difíceis, execução consistente e estratégia por trás de conteúdo que ensina de verdade. Hoje eu recebo o professor Marcos, criador do canal Marcos Ensina. Além de ser meu sogro e parceiro de vários projetos, o professor aqui é daqueles que a turma não esquece, gosta bastante. Professor Marcos, seja bem-vindo. Obrigado aí por estar aqui com a gente hoje. Se apresente antes de tudo, fale um pouquinho aí quem é você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Rafael. Tudo bem? Muito contente de estar aqui no MentorQuest, mais um projeto do Rafael aí, que coloca a cara a tapa. Não é fácil colocar a cara a tapa, principalmente na internet, mas vamos lá. Eu sou o professor Marcos, eu sou formado em História. Minha carreira começou pensando que ia ser professor de Ciência e Matemática, não deu certo. Mudei o curso, como muita gente faz na faculdade. Eu deixei 2 anos de Ciência, meus pais ficaram quase loucos, né? Quando eu deixei 2 anos de Ciência e me matriculei em História. Me formei em História, comecei a minha carreira no estado. Comecei numa cidadezinha chamada Tarabai. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar, né? Tarabai fica perto do Paraná, perto de Prudente. E numa escola chamada Fenício de Tarabai. Aí eu consegui remoção para Araçatuba, Abranche José, chamava a escola. Nesse período eu fiz ciências, né? Ciências não, eu fiz pedagogia. E paralelamente a isso eu fiz uma pós-graduação em ensino de texto na Unesp. Sabe aquele sonho de estudar numa faculdade grande, numa universidade? Eu realizei. Eu fui fazer uma pós-graduação na Unesp em Prudente. Acabei a pedagogia também na Fundação Oswaldo Cruz. E aí, em Penápolis já, que eu dei uma passadinha por Barbosa e Alto Alegre, eu fui fazer psicopedagogia clínica. Eu gostei muito desse ramo, pena que eu não tenho muito tempo. Eu sou professor de História hoje, sou professor do Estado e do Sistema Anglo de Ensino. Legal. E 2018, com a pandemia, 2019, né? Principalmente 2019, 2020, aquela dificuldade de atingir os alunos. Uns alunos há uns 2 anos atrás, e mais ou menos 2015, 2016, uns alunos, uma tarefa da apostila Anglo de empreendedorismo, eles precisaram criar alguma coisa, um negócio. E uns alunos criaram um canal do YouTube com o nome do professor, né? Um canal do YouTube, ainda me pegaram para fazer as primeiras aulas, tá? Era um plano de negócios dele. Claro que era uma atividade, um trabalho de escola, e ficou lá. E andou sozinho. Andou em 3 anos, tinha 400 membros, mas sem colocar nada, né? E quando chegou a pandemia, eu procurei esses alunos, né? E falei para ele a dificuldade que eu tinha de atingir os alunos do Estado, porque os programas do Estado não eram tão fáceis. Estava lançando no momento aquela dificuldade da pandemia, tudo muito corrido. Aí o YouTube é uma plataforma consolidada, né? Aí os meninos me deram de presente, tá? O canal Marcos Ensina, que tinha sido
é criado pelo Heitor e o Vitor, quero agradecer eles, né? E eu peguei esse canal, comecei a gravar aulas para os meus alunos do estado. Só que, incrível que pareça, das escolas particulares aproveitaram bem mais esse canal. Em menos de 6 meses eu já estava com 1.000 inscritos, demorou mais ou menos um ano. Eu já estava com as 4.000 horas assistidas, tá? E monetizou o canal. E daí para lá eu só tenho produzido nele, colocado nele. E assim, não estourou ainda, né? Mas eu já estou com 10.400 inscritos e reais, tá? Isso que é interessante, nada aí é comprado. E os alunos apoiam esse canal e a gente usa esse canal para atingir alunos. Viu, Rafael? Mas foi uma luta. Legal demais, legal demais. E Marcos, eu quero muito entrar nesse assunto aí do YouTube, afinal de contas é o objetivo oficial desse episódio, mas eu queria, você contou um pouco aí sobre, sei lá, 130 mil pés aí de altitudes, o seu universo, desde quando você começou a trabalhar e tal, até onde, enfim, quando você caiu no universo de ser professor de história. Mas eu queria voltar um pouco, eu queria entender, assim, como é que você caiu nesse universo de histórias? Porque, tipo, você falou agora há pouco que você queria ser professor de ciência, matemática, não lembro agora qual foi o ponto que você comentou, mas, e do nada você foi pra história, tipo, e aí? E aí hoje, tipo, você é o professor que todo mundo conhece, que conhece história e geografia. Na verdade, eu sou dislexo. Eu tenho muita dificuldade de escrever, até um pouco de ler. E essa minha dificuldade na infância virou uma arma, né? Meu pai, apesar de não ser uma das pessoas mais cultas do mundo, gostava de livros. E ele comprava muito coleções, a gente tinha estantes de livro. Meu pai tinha uma Barça, já ouviu falar de Barça? Claro. Meu pai tinha uma Barça, acredita um negócio desse? Que nem biblioteca tem mais, mas na época era o Tchan, né? Meu pai comprou uma Barça. E junto com a Barça ele comprou também uma enciclopédia chamada Barça. E essa Barça era ilustrada. E como eu não sabia ler, eu ficava vendo as ilustrações. E isso me ajudou a entender as histórias. Incrível que pareça, no ensino fundamental e no ensino médio, isso não me abriu. Não me deu aquela tchan. Só que quando eu cheguei na faculdade de História, que foi uma oportunidade, que uma diretora da faculdade, Dona Rosa, me falou assim, você não é de exatas, você está no curso errado, você é uma pessoa de humanas, você foi mal orientado, está aqui num curso de ciência e matemática. Vai para a História que você vai se dar bem. E eu fui. Incrível que na primeira aula, quando a professora começava a dar aula, eu lembrava aqueles desenhos da Barça. E eu sabia o resto da história. Que legal. Entendeu? E aí era incrível como eu sabia o que a professora ia falar. E meus amigos ficavam espantados. Livros inteiros, né? Você já leu o livro? Eu não tinha lido o livro. Eu tinha visto as figuras do livro na Barça. Tá? Por isso que eu fui para ser professor de história. E Deus escreve certos em linhas tortas, né? Ou escreve tudo certo em linha certa. Que quando eu me formei, eu não vou te explicar o que aconteceu direito, mas começou a chover livro na minha vida. As pessoas, editoras, a minha esposa trabalhava numa escola particular, mesmo que eu trabalho hoje, e as editoras mandavam livros de história para ela também. E esses livros acabavam na minha mão e eu fui lendo, estudando e lendo. Quando chegou o concurso do Estado, eu já tinha estudado toda a biografia, foi muito fácil. Assim, não fácil, né? Mas eu passei relativamente bem no concurso e entrei como professor efetivo do Estado. Eu digo que Deus fez até o concurso para mim. Legal. E você é professora há quanto tempo? Já vai fazer 30 anos já, viu? Caramba, 30 anos. Meu Deus. E hoje você dá aula principalmente para qual faixa etária ali? Qual a idade?
Na verdade, eu trabalho do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. No particular, eu só trabalho até o 9º. A moçadinha até 14 anos, de 11 a 14. No estado, eu tenho até 3º ano do ensino médio, que vamos dizer 18 anos, 17. Entendi. Tá? Eu tenho muitos alunos no estado. E eu vou ser capcioso aqui. E se eu tivesse que perguntar qual que é a idade mais fácil de dar aula, qual que você acha que é? Ah, não, sem dúvida são os mais velhos, entendeu? São os mais velhos e os mais novinhos, quando são a classe boa, né? Tá? E os piores são os intermediários. 8º, 9º, 1º são os piores. Eles tá? não, Eles não não sabem gostam o que é ainda, sabe? Não sabem se gosta de menino, se gosta de menina. Eu costumo dizer isso, né? Entendi. Não sabe se caga, sai da moita, eles não têm a noção ainda da vida. Tá? Entendi. A meninada do 8º, do 9º, do 1º, são as piores salas para você dar aula. Tá? Porque eles não sabem o que é. Então é muito difícil. E eu vi alguns vídeos seus, na verdade, mais que só ver, a gente... de novo, eu vou repetir aqui para quem não ouviu direito. O Marcos é meu sogro, tá? Ele é pai da Daniela e da Isabela, né? Mas é pai da Dani, que é minha esposa, que quem acompanha aqui o canal já ouviu falar da Dani. E eu conheço o Marcos há muito tempo já. E naturalmente o Marcos ele é um youtuber nato assim, de um ponto que faz você passar vergonha durante as saidinhas que a gente tem durante o dia. Assim. É muito engraçado porque qualquer lugar que você vai, se minimamente o Marcos sentir que tem um ponto histórico ali, ele vai puxar o celular dele, vai pedir pro Rafael gravar, ou ele mesmo vai começar a fazer uma selfie lá e vai começar a querer minimamente falar alguns pontos históricos ali daquele ponto turístico. Então, assim, sendo muito transparente com todo mundo, já participei indiretamente de alguns vídeos do canal do Marcos. Enfim, mas alguns vídeos seus, Marcos, ele dá pra ver que ele é mais voltado pro universo mais de comédia, assim, né? Tipo, você tenta ir com umas piadinhas, às vezes alguma coisa específica que tá viralizando, alguma trend que tá viralizando com a galera do ensino médio, enfim. E por que você decidiu fazer esses vídeos diferentes, assim? Na verdade, antes do advento do celular, depois do celular ficou difícil você contar piada em sala de aula, né? Porque pode gravar, pode alterar, dá problema. Mas antes do advento do celular, tá? No ensino médio, eu não entrava na classe sem contar uma piada, entendeu? Aí os alunos pediam, eu era sem graça, picante ou muito picante, entendeu? Aí a gente sempre contava a piada do dia, tá? Então tem gerações aí do ensino médio, e só no ensino médio. No ensino médio, principalmente 2º e 3º, que me encontra até hoje e pergunta, qual a piada do dia? Entendeu? Então eu tinha essa de contar piada. E no meu canal eu coloquei isso de sexta-feira, que eu chamo de sextou. Eu falo assim, sextou, né? E aí eu conto uma piada muito, muito sem graça, né? A que pegou muito foi a do tomate, né? 2 tomates atravessando a rua. Um falou pro outro, cuidado com... o quê? Entendeu? É bem sem graça assim, mas chega ao ponto de ser tão sem graça que a pessoa ri. Tá? É justo. É assim que você vai conquistando também a turma, né? Você mesmo já me contou algumas vezes que você é um professor muito querido tanto pelo estado quanto pelo ângulo, né? Tipo, enfim, para quem conhece o Marcos aqui, enfim, no dia a dia, né, na vida, enfim, dá pra saber o porquê, porque o Marcos realmente é o que ele é literalmente o que vocês estão ouvindo aqui, tá, gente? No dia inteiro é piada sem graça, falando um pouco sobre política, falando muito sobre história, e aí eu acho que isso vai te dando aquela liberdade ali com a galera e você vai meio que ganhando a sua audiência ali, que é os seus alunos, né? A questão de você sempre aproveitar uma oportunidade, quem é pequeno youtuber sabe disso.
Para você ganhar alguma coisa no YouTube, que você não vai ganhar nada no YouTube, você tem que fazer tudo. Desde gravar, editar, procurar roteiro, você tem que fazer tudo. Então, quando você acha uma oportunidade de vídeo, entendeu? Você pega aquela oportunidade, um lugar bonito, um restaurante legal, entendeu? Um pouco diferente. Então, pode ser interessante para alguém. Aí a gente não perde oportunidade para gravar, tá? Isso fica legal, eu acho interessante isso. Legal, não, interessante. E um ponto que você falou agora que me chamou a atenção, você virou e falou assim, que você já tem 10.400 inscritos, isso é bem relevante, né? Tipo, nós estamos falando de milhões ainda, mas, de novo, eu lembro que quando eu conheci o Marcos, você já tinha 1.000, né? Na época Já que eu tinha te conheci. 1.000. Mas assim, você cresceu muito rápido, eu conheço você há 7 anos, você cresceu muito rápido nesse ano aí. E é engraçado que o Marcos, qualquer lugar, galera, qualquer lugar que a gente vá, tipo, desde um restaurante, um posto de gasolina, sei lá, a gente vai pegar água na praia, tipo, qualquer coisa que você pensar. O Marcos, ele troca ideia com as pessoas no meio da rua e fala, me empresta o celular aí, deixa eu te mostrar um negócio. E aí, automaticamente, o Marcos, ele começa a pedir pra pessoa seguir ele e, a galera segue e vira e mexe, tem gente que, eu achei mó legal os seus conteúdos, não sei o que e tal. Então, o Marcos, ele é mais... tem uma, como é que fala? Uma aura, assim, de... uma coragem que poucas pessoas têm, né? Então, fazer YouTube aí fazer canal no YouTube e ficar postando, você mesmo falou no começo, cara, isso não é pra qualquer um. É complicado, porque você tem que dar a sua cara a tapa, entendeu? Então, porque você tem aquelas pessoas que não gostam de você. Eu já comentei com você, como que é hater, né? Como que é? Fala. Hater. E eu tenho uns 3, 4 pessoas que me seguem para me azucrinar. Entendeu? É que fala que não é isso, reclama, fala que tá fazendo tudo errado. Porque às vezes você erra alguma coisa mesmo, né? E a história, para quem não sabe, ela é mutante, né? Amanhã descobre alguma coisa e muda, e a pessoa reclama, eu vi uma reportagem que mudou. Aí você tem que falar, não, mas esse vídeo aí é 2018, as coisas já mudaram desde lá. E a gente tenta avisar isso, sim, entendeu? Aí, mas sempre tem uns 2, 3 aí que pega no pé mesmo, que não gosta por algum motivo. Mas você nunca vai agradar todo mundo, né, Marcos? Não, impossível. E no final das contas, eu acho que, pelo menos uma das coisas que... O Marcos sempre foi uma pessoa que apoiou a gente aqui em casa com qualquer loucura que a gente fizesse. Então foi agora o Mentorcast com a gente, tá? Que eu tô tocando. Mas a gente já teve um outro podcast lá, que foi aquele comentário constante que você acabou indo também uma vez. Depois teve aquele canal no YouTube que a gente fez voltado para filmes, etc. Filmes, né? Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, assim, de fato, o conteúdo do Marcos, né, muito do que você me falou agora, Marcos, você acaba sendo tudo, você é o editor, você é o cara que faz o produtor, você é o cara que faz o texto, você é o cara que faz o vídeo, você é o cara que edita o vídeo, você é o cara que sobe no ar. Então, a criatividade meio que te consome demais e você, naturalmente, você mesmo acabou de verbalizar que você é uma pessoa muito mais de humanas e muito menos de exatas, né? Então, cara, assim, naturalmente vai ter alguma coisa que precisa ser feita no canal que não é seu dom, que você não é uma parada que você domina, né? O Marcos, por exemplo, eu e o Marcos a gente até conversa bastante porque ele é muito mais corajoso do que eu em questões de botar a cara para fazer as coisas, e ele me cobra muito para fazer as coisas e arriscar, e vamos tentar e tudo mais. Em contrapartida, eu sou uma pessoa muito mais criativa que o Marcos, né, nesse aspecto. Então, tanto que eu edito muito mais, os canais lá do YouTube, quando a gente fazia, era toda uma edição minha e tal, eu que tocava.
Então ele acabava visualmente, assim, o nosso canal na época tinha muito uma força visual muito grande, coisa que no teu não era tanta força assim, mas você ganha muito mais no conteúdo, né? Então, tipo, eu acho que essa é a grande dificuldade de quem faz as coisas, é produtor tudo sozinho. Cara, você vai ter gente que vai te odiar, vai, tipo, querer ficar te azucrinando, só que você vai ter um monte de gente que vai fazer as coisas do bem também, que vai te apoiar e tal. Eu Isso é hoje tô me verdade. apegando a isso. Eu falo, cara, o que eu tô fazendo é pra mim e pra quem tá, tipo, curtindo e fazendo comigo aqui, que são vocês. Teve um rapaz que reclamou que tava tudo ruim, tá. Eu falei, mas o problema, eu inclusive estava estudando sobre pré-colônia. Eu falei, você olha embaixo, tem 1001, vai em outro, não tem problema não. Você não precisa. Mas uma coisa interessante, o Rafael, que você falou, é como em 2018, 2019, é bem lembrado que em 2018 eu infartei, tá? Que foi, então, um ano difícil para mim. Foi um ano que eu sofri um infarte, né? Não vi a morte na cara, assim, mas quase, né? E 2019, 2020 é pandemia, tá? Aí, o que aconteceu? Eu precisei aprender tudo na marra, né? Eu mal gostava de mexer com e-mail, né? Não gostava, WhatsApp, né? De repente eu tive que aprender tudo. E aí o que acontece? Eu criei gosto também, viu, Rafael? Criei gosto pela informática, criei gosto pela programação e eu fui aprendendo aos poucos. Inclusive, você que me ensinou a colocar movimento nas coisas, hein, que eu não sabia no filme. Vamos fazer uma propaganda pro Filmora. Filmora. Inclusive, eu uso até hoje. Comprei uma assinatura. Uma vez você falou para mim, dá para comprar uma permanente. Vitalício. Eu comprei uma assinatura do Filmora permanente. Vira e mexe, eu faço um cursinho lá no YouTube para aprender alguma coisa. E quando eu aprendo, eu vou treinando. Porque se você treinar, você esquece também. Sim. Como é que faz? Por vezes quando muda. Mas nisso, né, eu tive um apoio também. Acho que você chegou a conhecer o Arthur. O Arthur, na época da pandemia, ele me ajudou muito. E que vocês estão vendo aí atrás, o logo do Marcos Ensina, foi ele que fez. E às vezes ele me ajuda. Quando trava alguma coisa, eu não sei fazer, e ele tem uma didática muito boa, o Arthur, ele vai em casa, assim, meia hora, 2 horas, ele ensina. Agora o Arthur está fazendo faculdade, ele está fazendo contabilidade, está quase se formando agora, vai ser um contador. Legal. Mas mesmo assim ele continua me ajudando. Vira e mexe um sábado, eu ligo para ele do canal e ele resolve algumas coisas para mim. Sim, sim. E na verdade esse é um ponto, Marcos, que eu já tinha comentado várias vezes com a Dani, assim, eu, por uma questão de tempo, hoje eu não consigo te atender, mas eu super mexeria no seu canal, porque eu acho que o que ele falta ali é conteúdo, ele tem, ideia ele tem, eu acho que o que ele tá faltando ali, eu acho que você vai concordar um pouco, é ali o negócio da edição ali, a edição ali eu acho que se a gente pegar bem feito ali, eu acho que o negócio bomba muito rápido. Assim. Acho que aí, enfim, mas aí pra isso você tem que vir pra cá. Tem que vir pra Indaiatuba. É o que ele quer que eu vou pra cá logo. Claro que quero. Tipo, vocês aqui, junto com os meus pais e tal. Pô, agora vocês têm 2 netos aqui, meu Deus. É verdade, verdade. É E isso. o canal, o interessante do canal é persistência também. Tem vários amigos, né? Que você começa a entrar nesse universo, você descobre muita coisa legal, sabe? Você tem muita troca. Quando você visita um canal pequeno, Rafael, não sei se você sabe, mas eles são muito, muito parceiros. Você visita, eu tenho um colega aqui de Campinas, o Uno Play, tá? Então o cara tem um Uno, o cara é um mecânico, chama Washington, e ele tem um canal que ele mexe com mecânica de Uno, basicamente. Ele tem um Uno de estimação dele lá, né? Deve ser bem velhinho, mas ele tá sempre reformando o carro. E ele faz, acho que ele deve ter uns 18 mil inscritos já. Chama Uno Play. Por exemplo, eu visito ele e vejo o canal dele, porque eu amo o carro também. E, nossa, ele não deixa de visitar meu canal. Entendeu? Então há uma troca nisso.
Mas para isso precisa de tempo também, tá? E você tem um canal do YouTube pequeno, que nem o meu, 10 mil é pequeno, tá? Você tem que se dedicar aí no mínimo 1 hora por dia, tá? Entre escrever, entre pensar, entre visitar amigos, porque os amigos dão audiência e relevância, movimento no seu canal. O cara chega no seu canal, ele não vai embora sem deixar um comentário. O comentário nunca crítico, sempre assim, né? De olha, tá bom, mas dá para melhorar, que legal, Deus te abençoe, fique firme, não desiste. Isso é muito legal, né? E os asiáticos falam uma coisa que eu peguei para mim, sabe? Os asiáticos têm canal, eles falam assim, fique seguro sempre, entendeu? Não se arrisque, vamos dizer assim. Tá? Então, na vida isso é muito importante, você trocar filosofias de vida. Tá? A gente acha que sabe muito, mas a gente não sabe. Então, a gente vai aprendendo as poucas coisas, entendeu? Entendi. E o universo do YouTube traz isso também, de a gente conhecer culturas. Eu vejo aqueles vídeos dos indianos, rapaz, comendo no chão e para nossa cultura são pobres. Não, o cara tem uma caminhonete na garagem, tem uma fazenda com gado, mas a cultura é deles, comer no chão lá, não tem cadeira, não tem móveis, é um tapete no chão. Aí você fala, pô, o cara não tem prato, o cara come na mão, mas é a cultura deles. Aí você vai aprendendo a cultura deles. Às vezes eu coloco assim, para mim é exótico, mas interessante. E o YouTube traz isso aí pra gente, de gente aprender sobre a cultura deles. E eles aprender sobre a nossa, né? Eu fiz um vídeo sobre Dom Pedro lá no Museu do Ipiranga. Uma pessoa de outro país aí falou assim, nossa, eu pensei que esse quadro fosse a verdade, que tinha acontecido aquilo. Eu já estive nesse museu e ninguém me falou isso, entendeu? Isso que é interessante, você leva uma cultura para os outros também, né? Muito legal, muito legal. Aliás, já que a gente está falando disso, vamos falar aqui sobre isso, assim, como é que foi para você? Beleza, você virou e falou assim, pô, o pessoal ali do particular tinha feito um vídeo não, né? Um canal, meio que como se fosse para um... Como é que você falou? Para uma business, né? Trabalho de como se empreendedorismo. fosse uma empresa de empreendedorismo ali. E aí depois você pegou ele para você assim, e aí você falou, cara, vou começar a postar coisa aqui. E aí, como é que foi isso? Tipo, traduzir uma aula no formato físico para um formato digital. Tudo bem que a pandemia meio que te forçou a isso. Mas como é que foi isso? Porque, cara, você tá acostumada com um quadro negro, escrever com giz, e do nada agora você tem que começar a falar com o universo digital, onde qualquer usuário pode simplesmente, tipo, abrir uma nova aba e deixar você falando lá sozinho e, enfim, sem muito engajamento. A ideia foi fazer o aluno estudar o conteúdo condensado, né? Toda uma aula que é 50 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos de aula. Só que, na verdade, Rafael, numa aula de 50 minutos, você fala 6. Por quê? Você abre, você faz a leitura, você faz a chamada, você faz a apresentação na lousa. Tudo isso leva tempo, tá? Aula a aula, você vai dar uns 10 minutos de aula para o aluno entender, tá? Então eu condensei, a gente chama bala de prata, tá? A bala de prata que vai derrubar o lobisomem, entendeu? Então essa bala de prata, você fala ela em 8 minutos. Então a aula toda, vou falar uma aula de independência do Brasil, tá? Então eu vou ter que falar vários assuntos, mas eu vou condensar esses assuntos, o que é mais importante e o que vai cair na prova, tá? Então eu vou colocar tudo lá e com palavras-chave e com frases de efeito para o aluno não esquecer. Vou dar outro exemplo que eu uso muito. Quando você vai falar sobre a expansão dos Estados Unidos, tem 2 frases que eu gosto que o aluno repita comigo, tá? Índio bom é índio morto. Pobre México.
tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Então eu já vou explicando o que quer dizer essas frases. E geralmente cai na prova. Geralmente cai na prova. Então isso é muito interessante, isso que, inclusive, um vídeo meu que viralizou, tá? Viralizou no meu, dentro do meu canal, né? 6.000, 7.000 visualizações, para mim é bastante. Foi a centralização do poder. O Estado sou eu, de Luís XIV. Então, a visão do Luís XIV, quando ele fala que o Estado sou eu sou o Estado sou eu. Né? E isso é muito interessante para o aluno entender, numa frase só, o que quer dizer o Estado absolutista. Ele manda em tudo, o Estado sou eu mando em tudo. Tá? Aí você tem um contra isso, que Napoleão falou, eu sou a revolução sou eu. Então você tem a mudança com Napoleão. Tá? Então esses tópicos, para o aluno entender que eles se encaixam. Tá? Então a nossa proposta era o seguinte, olha, o aluno não vai na escola, o aluno está totalmente jogado, né? E ele está vendo TikTok toda hora lá, ou um vídeo besteira. Por que ele não pode assistir 10 minutos de aula, tá? E eu sempre falo, faça anotação, olha no seu caderno. Por isso, meus títulos são o título da aula, mais a palavra Marcos ensina, para ele ser fácil de achar. Tá? Entendi. Então, aí você já começa a trabalhar até com SEO. Oi? Desculpa, não, eu só falei que você começa a trabalhar com SEO, né, para tentar engajar cada vez mais. Isso. Então ele vai colocar isso, o nome da aula que ele vai estudar, e Marcos ensina. Aí vai cair nas minhas aulas. E às vezes eu coloco uma pergunta assim no fixado para ele entender, para ele tentar responder, tá? E vamos ser justos, né? Quando o aluno está a fim de aprender, ele vai aprender com um vídeo de 8 minutos. Sim. Tá? E aí, a aula completa, eu tenho algumas aulas completas que também ganham bastante notoriedade, né? Quando a pessoa quer fazer um concurso, tenho pessoas que foram fazer concurso e assistiram minhas aulas e colocaram lá. Se você procurar, você vai achar algumas pessoas falando, caiu igual na minha prova, do jeito que você falou, caiu na prova. Outra coisa, Rafael, a gente tem experiência aí de muitos anos de escola pública e particular, tá? E a gente mexe com essas plataformas de questões. Então a gente sabe o que os professores vão usar. Então a gente já põe essas questões no canal. Perigoso se o professor perguntar isso, vai perguntar isso, você responde aquilo. Então o aluno fica muito contente quando ele tira a nota. Essa história que o aluno não liga para a nota é mentira. Quando ele tira 7, 8, 9, 10, um aluno que tira 2, 3 e tira uma nota boa, ele fica muito feliz. Tá? O ego dele melhora, a autoestima melhora. Então, essa é a minha intenção também. Legal. Mas, no final das contas, o seu canal, por mais que ele seja feito para alunos e foi feito para alunos da sua rede de ensino, você acaba também atingindo outros públicos, né? Tanto que você tem um vídeo, se eu não me engano, que bateu 1 milhão de visualizações, não foi isso? Não, 70 mil. 70 mil, então mas eu lembro que foi um que era muito, assim, que a gente falou, cara, que é isso? Tipo, alcançou muito rápido. Deve estar com 75 hoje. Tá, que foi feito para alunos da Elaine, inclusive, tá? Para fazer um podcast caseiro. Então eu ensino técnicas rudimentares de como fazer um podcast caseiro. Então o aluno não tem habilidade para puxar sons da internet, né? Por exemplo, som do cavalo. Entendeu? Sim. Então eu ensino essas bobageiras para eles entenderem, né? Entendeu? E coisas que você pode fazer no seu podcast caseiro para a escola. Porque nessa época da pandemia se usou muito fazer podcast, tá?
Esse vídeo, então, ele estourou, né? 70 e tantos mil, se eu não me engano. Sim, eu tô vendo aqui, agora que eu vi. Ele teve 74 mil visualizações. 74? Mas não era nem esse que eu tava pensando. Mas o outro que eu tava pensando é que eu lembro que ele é o número 1, né? Mas tá aqui, é 19 mil. Nem se compara com 1 milhão. Mas assim, também é muito, né? Mas foi aquele não, do pra mim luterismo. É muito. Luterismo. Pra mim é muito. Pra mim é o vídeo que mais me deu inscritos, inclusive, né? Se você ver, ele tem vários inscritos nele. E Não, uma coisa interessante, Rafael. E 19 mil nem visualizações em 6 minutos é muita coisa, Marcos. Você sabe que país, o segundo país que mais assiste meu canal? Angola. Caramba. Angola. O terceiro, Moçambique. O que eles têm em comum? A língua portuguesa. Agora, não me pergunte por quê. O quarto é os Estados Unidos. O quinto é o Vietnã. Agora, por que alguém assiste Vietnã? Tá? Por que é o Vietnã? O sexto eu entendo. É a Moldávia. E eu entendo por quê. Porque a Moldávia tem uma comunidade portuguesa. Entendeu? Okay. Na Moldávia, no norte da Moldávia, tem uma comunidade que fala português. E essas cidades da Moldávia lá, tá, assiste Marcos Ensina. Entendeu? E no meio da cidade, a cidade que mais assiste Marcos Ensina é Penápolis, é onde eu moro, claro. A segunda é São Paulo. Sabe qual que é a terceira? Campinas. Campinas, óbvio. Campinas, aqui do lado de Dayatuba, Campinas. Então, esses dados no YouTube Studio são muito interessantes para você analisar, né? E você entender, mas por que será que o Vietnã... Até agora eu não vi a resposta, tá? Por que o Vietnã assiste Marcos Ensina? Mas assiste. Legal, tá? Legal. E você falou aí que você já tá monetizando, né? Não precisa abrir pra gente o valor, não. Fica em paz, tá? Ninguém... Não, mas quem tem canal pequeno sabe que é pouca coisa, né? Eu saquei uns $200, $220 só, entendeu? Desde quando eu monetizei, é muito baixo. E dá muita mão de obra para você abrir a conta no banco, tem que ser um banco internacional. Outra coisa, quem tá no YouTube sabe que eu vou falar, tem que pagar imposto, viu? É mesmo? Tem que pagar imposto e declarar imposto nos Estados Unidos. Caramba, nos Estados Unidos. Além de pagar imposto, e é caro o imposto, viu? 35% do que você ganha já é descontado na fonte lá em cima, viu? Que isso? Do contrato do YouTube, não importa o valor. Se você ganhar $1 ou $1.000, você tem que pagar 35% pro Federer, não sei o que lá. Dos americanos lá, você tem que pagar. E se não declarar, o YouTube não te paga. E incrível. Se tiver bloqueado o seu pagamento por causa de declaração, você declara hoje, o YouTube faz tudo. Você vai no YouTube e é tudo trâmite legal lá. Você paga hoje, amanhã tá liberado o dinheiro no banco. Entendeu? É rapidão, é automático. Você não pode reclamar deles, tá? AdSense, né? Chamar AdSense o coisa que faz o pagamento no Brasil. Na verdade, o AdSense, na verdade, é onde você recebe pelo YouTube, né? Então, isso. Sim. O que eu ia te perguntar até... Assim, beleza, talvez não esteja monetizando oficialmente, mas você já fez aí umas pub, né? Mesmo que seja ali um para ajudar o outro, alguma coisa assim, de você fazer uma publicidade de um... Que nem você já foi no outro canal, né? Fazer um podcast, se eu não me engano. Teve a prefeitura que te chamou, não teve alguma coisa assim? Sim. Conta um pouco aí pra gente. Funciona assim, né? Algum amigo ou outros que chamam você para uma participação. O objetivo, tá? O sistema objetivo precisava de uma aula de história, de Revolução Francesa, e aí em Penápolis tem um colégio objetivo, e o cara entrou em contato comigo, tá? E no meio da pandemia, que ninguém queria sair de casa, eu topei, né? E nós fizemos lá. Na época, eu ganhei R$100. Mas assim, bem mais do que uma aula normal, né? Eu saí de casa, e voltei com R$100 no bolso.
né? No bolso não, na conta, que eles pagaram no outro dia. Sim. Então é interessante. Mas assim, Rafael, a gente sempre fica esperando, né? Algum canal grande chamar a atenção da gente, tá? Aí o que acontece? Aí você explode de uma hora para outra. Eu conheço um amigo que aconteceu isso. Um canal deu um pequeno espaço para um vídeo dele, o Thiago Santinelli, inclusive, né? O cara não tinha 20 mil inscritos, entendeu? Entrou numa treta aí com outro youtuber e de repente, cara, em uma semana o cara tava com 200 mil. Uma semana o cara cresceu de uma hora para outra. Então isso pode acontecer com a gente. Acho que toda esperança de todo youtuber acho que é isso, né? Uma hora estourar, que pode acontecer. Sim. Só acontece quem tá na chuva, né? Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Mas só vai acontecer quem é que tá, tipo, se lascando, se ferrando, botando a cara a tapa. Tipo, isso é uma parada que eu admiro muito você, Marco, assim, tipo, desde que eu te conheci, assim, você sofreu infarto aí em 2018, né? Em 2019 foi quando eu te conheci. Em 2019 ali, desde aquela época eu já via que você tinha muita coragem de puxar o celular para começar a fazer um vídeo aleatório no meio do nada. E na época, aí eu vou abrir aqui um pouco o jogo aqui. Na época, eu sentia mó vergonha, cara. Eu ficava tipo, nossa, mas é muito... Cara, não é possível, tal. Do nada eles soltam um vídeo no meio da praia, aí um vídeo que não tava com som nada bom. Mas você tava tentando, você tava se arriscando, você tava fazendo. E sendo muito transparente com você, assim, foi em 2019 para 2020, foi 2020, eu acho, que eu e a Dani, a gente pensou em colocar o nosso canal no YouTube, né, fazer o nosso vídeo, e você foi meio que a nossa inspiração, né, tipo, no sentido de, cara, assim, porra, se o Marcos consegue fazer do jeito que ele faz, boa, a gente também consegue fazer, sabe, tipo... E aí, pra achar engraçado foi aquilo que você falou também, tipo, o tempo inteiro você foi parceiraço, assim, você foi tipo, não pode desistir, tem que fazer, não sei o quê. E quando a gente acabou desistindo, porque a gente tomou aqueles strikes lá, você veio e ainda ficou, tipo, mega chateado por nós, mas assim, tipo, mais chateado porque a gente tinha desistido. A gente falou, não é pra ser então. E aí você, não, vocês podem fazer e tal. Só que aí isso nunca saiu da minha cabeça, assim, aí tanto que em 2021 ou 2, agora eu não lembro, a gente tentou jogar o podcast lá do Comentário Constante para funcionar, mas também não deu certo. Eu e a Dani, a gente tava com uma rotina de trabalho muito grande, a gente não tava conseguindo dar vazão, acho que foi em 2021 isso. E aí, só que isso não saiu da minha cabeça, até que tipo, chegou num ponto que eu falei, cara, assim, isso que eu tô fazendo agora, o Mentorcast aqui, já teve outros nomes em vários outros cenários aqui. Eu até trouxe aqui uma vez o PV para falar, né? É um amigo meu. O PV e eu, a gente tipo, vamos fazer. A gente chamou o negócio de eu tenho um ponto, porque tanto eu quanto ele, a gente, toda vez que a gente vai falar sobre algum assunto, a gente fala, eu tenho um ponto pra falar sobre isso. Aí a gente espera a pessoa finalizar pra gente começar. Então a gente ficou com esse negócio de vamos fazer esse vídeo, vamos fazer esse... Só que não andava, porque eram duas pessoas pensando ao mesmo tempo, só que quando um tinha disponibilidade, o outro não tinha e vice-versa. Aí, quando acabou o do PV, eu cheguei a conversar com o Vanderlei, que é um cara que eu gostaria muito de vir aqui um dia ainda no vídeo, no Mentorcast. Ele já combinou comigo que vai fazer, mas ele tá pegado lá com umas questões da FIAP, que ele tá como mentor lá. Cara, e ele foi outro que a gente foi tentar fazer o Trajetória, não lembro agora o nome, só que assim, foi outro que a gente colocou muita energia pensando, mas não conseguiu sair do ar. Aí, quando chegou dessa vez aqui com o Mentorcast, eu comecei com essa ideia, tipo, cara, vou fazer, não vou fazer sozinho, vou fazer sozinho, tudo bem, sabe? E desde o dia 1 lá, quando eu falei pra você, acho que a Dani comentou contigo, o Rafa abriu um podcast e tal, você já virou e falou assim, porra, fechou, eu quero ir, quero divulgar, a gente vai gravar, a gente vai fazer não sei o que lá. Então, você já foi meio que, tipo, ajudando a gente ali, já de cara, e o tempo inteiro ali acreditando, inclusive, né? Eu já falei pra você pensar nisso, a gente fazer uma parceria dos dois canais, um podcast ao vivo, tá? Tipo, comentar notícias do dia.
entendeu? Ou alguma coisa ao vivo, que eu já pensei em fazer isso com o meu primo aqui em Indaiatuba, já não deu muito certo, porque ele parou com o podcast também, tá? Que ele é de uma igreja aqui, o Fred. Hudson. Não deu muito certo, tá? Mas é o seguinte, Rafael, a questão do tempo é problemático para todo mundo, mas você tem que se organizar. Eu tenho muito problema com o tempo, pra você ter uma ideia. Eu tenho 36 aulas no estado, joga isso na semana. 36 aulas no estado, mais 14 no ângulo. Fora a aula particular que eu e a Elaine tem em casa. Tá? Então, tempo de prova, normal eu e a Elaine trabalhar até as 9, 10 horas da noite, normal. Tá? Então, realmente falta tempo. Mas para isso você tem que se organizar. Esse é um excelente ponto. Esse é um ponto que eu queria muito trazer de rotina. E se organizar não é fácil como as pessoas pensam. Tá? E você organizar o seu tempo, a canseira é grande, mas a pessoa tem que aprender a se organizar. Sim. Eu tenho em casa um quartinho / estúdio. Sim. Você entendeu? Que eu fiz uma parede verde, um chroma key. Como vai fazer um vídeo mais legal, eu tenho que tirar tudo. Tem bicicleta, tem cadeira, tem cama, tem um monte de coisa. Eu tenho que pôr tudo para fora, tá? Montar lá a luz, que é importante, o microfone, que eu comprei um microfone legal também, e o celular para gravar, entendeu? Eu costumo falar que eu preciso de estoque. Quando eu estou sem estoque, né? Porque aí eu vou editando e vou colocando. Eu vou subindo, né? No YouTube. Quando você não trabalha no YouTube, seu canal cai. Tá? Seu canal cai. Eu preciso colocar no mínimo 1 ou 2 vídeos por semana. Senão a visualização e o logaritmo não perdoa. Quando você tem uma regularidade, tá? De postagem, você vê que sua audiência sobe. Se você pula de sexta-feira mesmo, se eu colocar toda sexta-feira, ele consegue 150, 200 visualizações. Se eu ficar pulando, 30, 40, 50, olha lá 60. Entendeu? Por quê? Ele não entrega o seu vídeo. Se você não entrega o vídeo para as pessoas inscritas, não tem visualização. Os canais... Então você tem que se organizar mesmo. Não, perfeito. Esse universo digital aqui, eu tava conversando disso esses dias com algumas pessoas do trabalho ali, todo mundo mega feliz, assim, né, de eu tá fazendo, e a galera me apoiando e tal, mas algumas pessoas vieram perguntar exatamente disso, assim, tipo, mas Rafa, porque eu trabalho até 8 horas da noite, direto, 7, 8 horas da noite, né? E aí as pessoas falam, mas Rafa, quando é que você faz isso? Eu falo assim, depois. Tipo, eu tenho porque dá umas 7 horas da noite, mais ou menos, eu desço, fico com a Maria Luísa até umas 8h30, 9 horas, aí coloco ela pra dormir e tal, aí por volta de umas 9h30 eu volto pro escritório aqui, e aí eu dou chão aqui pras coisas que estão fazendo. Hoje é uma exceção da regra, hoje é um sábado que eu tô fazendo um podcast às 11 horas da manhã, mas todos os meus podcasts foram feitos 9 horas da noite, 9h30 da noite. E as pessoas estão tendo disponibilidade para ficar comigo até meia-noite, por exemplo, para conversar, né? Mas é fácil isso? Não. É cansativo demais, assim. Essa semana mesmo, eu fiz 5 episódios numa semana só. Tipo, para mim isso é bastante. Para algumas pessoas talvez não, mas, de novo, eu sozinho, eu editando, eu falando, e eu tenho que mudar de história, né? Porque eu falei com uma pessoa que para falar sobre frente de empresários fora do Brasil, depois eu falei com uma outra pessoa voltada para RH, depois falei com uma outra pessoa voltada para um dono de uma empresa de outsourcing, depois outra pessoa voltada ali para supply chain, e agora você com a frente aí de professor e YouTube. Então, assim, o tempo inteiro tem que mudar de contexto. Só que, cara, assim, anyway, eu preciso fazer, porque se eu não fizer por mim, quem é que vai fazer? Tem que ter rotina, né? Então, sem essa rotina, a gente vai... E no fim, é um pouco disso que você falou, assim, eu vou tendo material para eu trabalhar, então eu vou ter trabalho aqui para ser feito ainda para entregar, porque por mais que eu faça
os vídeos, os áudios, né? Toda semana, né? Eu gravo toda semana. Os meus áudios, ele não é liberado todos os dias, né? Então eu libero uma vez por semana. Então, por exemplo, eu tenho gente marcada já até o dia 4 de dezembro. Hoje é dia 22 de novembro. Só que o dessa pessoa do dia 4 de novembro só vai sair em fevereiro, porque é os dias que eu estou jogando pra frente ali. Mas é um jeito que eu consegui trabalhar e pra mim funciona nesse momento. Pode ser que um dia isso Não, eu mude. faço exatamente igual você. Eu faço eu chamo de estoque de vídeo, tá? E eu vou editando e subindo conforme a necessidade. Agora eu entrei no Short também, que é um negócio muito legal. Se você olhar no canal, você vai ver uns com 15 mil, 14 mil visualizações, que para mim é bastante, É tá? bastante. E eles têm, assim, uma profundidade, não são simples, são brincadeira com alunos, e eles gostam muito, eles querem fazer, mas eu preciso seguir a matéria, eu preciso trabalhar com eles, entendeu? Isso que é o grande problema. Mas uma coisa é a seguinte, Rafael, que eu costumo dizer para os meus alunos. Hoje, no mundo moderno, hoje, nesse mundo louco que a gente vive, você não pode fazer uma coisa só a mais. Você tem que ter uma variedade de coisas fazendo, né? Vou dar o meu exemplo. Eu não dou aula em uma escola. Eu dou aula em 2 escolas diferentes. Eu dou aula particular em casa, tá? E vamos dizer que eu toco o canal, tá? Que o canal também eu levo como uma obrigação que eu tenho. Eu não Você posso leva deixar mesmo. ele morrer. Não posso deixar. No mínimo, eu tenho que responder. Outra coisa, eu tenho que responder as pessoas que falam comigo no canal. Então, eu sempre procuro mandar um oi, um top, coisa bem simples, um coraçãozinho, mas a pessoa fica contente em eu ter respondido para ele, entendeu? Sim. E é uma fonte de renda? Não, não é uma fonte de renda hoje, tá? Mas quem sabe amanhã eu falo assim para a Elaine que eu tenho uma esperança. O canal me dá $100 por mês. Sim. A minha meta é essa, Rafael. Esse canal me dá $100 por mês. Não, o e dia tem que outra ele coisa. conseguir Não, fazer isso, eu vou ficar contente. a gente vai conseguir fazer mais. A gente vai fazer $100 dia. Vamos pra cima. Olha, melhor ainda, mas ainda eu tô nessa meta. Você sabe por quê? Deixa eu contar um segredo para você. Eu tenho medo de pedir as coisas para Deus. Porque ele sempre te Deus atende. me deu em dobro. Pô, então vamos lá, peça. Tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu em dobro. O que você pensar nos bens Você pediu um materiais sogro, ele que te eu deu tenho, 2. Você pediu um sogro só, ele te deu um gigante. Eu costumo dizer que ele não me deu 2 mulheres porque dá muito trabalho. Uma só tá bom demais. Entendeu? Mulher dá muito trabalho. Quem é casado sabe, né? É isso. Dá muito trabalho, né? Eu vi um cara uma vez, um cara bem ciumento, não sei nem por que aconteceu. O cara, eu falei para ele, bicho, cada um com a sua, porque a minha já dá um trabalho. Cada um com a sua, porque a minha já dá um trabalho violento, viu? Eu costumo falar isso, entendeu? Porque o seguinte, você sabe que eu sou religioso, né? Sim. Eu tenho metas de oração e Deus fala comigo, tá? E eu tenho uma intimidade com Deus. E se eu falar que Ele fala comigo todo dia, é mentira. Mas Ele me responde algumas coisas em oração, Legal. tá? E é um dom que eu tenho, né? Que às vezes eu falo que eu tenho medo disso, porque é meio complicado, né? Essa questão dom espiritual não é uma coisa simples. Tem que ser trabalhado, mas eu tenho medo de virar um profeta, vamos dizer que não é o meu perfil. Eu larguei de pregar uma vez por causa disso, tá? Mas assim, eu tenho batalha de oração, tá? E nas batalhas de oração, claro que você, o Derek, estão nessas batalhas de oração que eu tenho, oro por vocês todo dia, você sabe que eu oro para sua irmã todo dia também, está no meu coração, e a gente vê vitórias nessas orações, tá? E eu falo que minha vida é um milagre por ela só, né? Pela minha condição dislexo, eu nunca poderia ser o professor que eu sou. Eu sou, entendeu? Sim. Ganho ótimo salário? Não, quem é professor
tá me escutando aí, não é um ótimo salário, tá? Mas dá para viver, se vira, tá? Se vira bem, tá? E o canal é uma promessa futura. E tem Né? outra Eu coisa. ainda não consegui, você vê, entrar no TikTok, no Instagram, falta de tempo e habilidade mesmo, entendeu? Como eu aprendi no YouTube, eu só fico lá. Eu preciso agora migrar para outros O seu público provavelmente está bastante no TikTok. Agora que você começou Meus com alunos short vivem me aí, com falando isso. certeza. É porque você começou com short agora. Tipo, É. começar pro YouTube, pro TikTok jogar por esses shorts ali é rápido Então, demais. e eu já tenho o que eu chamo de estoque, né? Isso aí eu preciso organizar um pouco mais o meu computador, né? E a gente precisa. Outra coisa, que quem entra nesse mundo tem que saber que tem que investir. É. Você tem que ter equipamento, você tem que ter luz, você tem que ter microfone, você tem que ter um computador legal, entendeu? Um note legal, para você realmente trabalhar nisso aí. Porque senão não vira. E é engraçado você falando isso porque eu já fiz alguns podcasts e todo mundo que me escuta fala assim, nossa, que voz de locutor. Ah, tá, tem uma voz de locutor aqui, tipo, com esse microfone que eu tenho aqui. Na vida real eu não concordo a minha voz não, mas Também não. Então, realmente, o meu microfone ele é um gasto ali excessivo. Hoje eu uso essa plataforma aqui pro YouTube, né? Pro YouTube não, né? Pro Mentorcast aqui. E, cara, eu tenho um investimento em cima disso. E não só isso, né? Aí você investe tempo, aí você investe dinheiro, você investe... Enfim, você investe um pouco da sua vida em cima de um negócio que é um sonho. E você falou assim, por exemplo, eu quero $100 por mês. Mas assim, também tem uma outra coisa. Você também não quer ficar um velho que não tem nada pra fazer, né? Tipo, no final das contas, Não, o vídeo, quer. se o YouTube ali talvez não te dê uma puta de uma grana, mas talvez ele te dê ali uma disponibilidade de, tipo, cara, ficar pensando, sabe, tipo, colocar um foco na sua vida pra tocar alguma coisa diferente, que é seu. Então eu acho que parte do YouTube pra você especificamente também é um pouco disso. Tipo, você não se aposentar e ficar tipo um cara parado no meio do nada que não tem nenhuma perspectiva pode, de né? vida. Porque a cabeça tem que estar sempre trabalhando, né? Sim, perfeito. Não, perfeito. Concordo 1 trilhão de %. E, pô, Marcos, teve algum vídeo que você publicou ou que você ia publicar? Não, principalmente que você publicou, assim, que você virou e falou assim, você teve uma ideia que você trabalhou, que você falou assim, não, essa daqui eu tenho certeza que vai virar, essa daqui vai ser muito bem feita e tal, vai ser um negócio bacana, e flopou. E aí você falou, putz... Rafael, é o que mais acontece. Você escreve o roteiro, você prepara tudo, você prepara as imagens, você fala, nossa, esse vídeo é o melhor que eu fiz, 18 minutos. Vou dar um exemplo, eu fiz um sobre a Revolução Inglesa, entendeu? 18 minutos eu falando direto da Revolução Inglesa, 200 visualizações. Aí eu fiz um vídeo, na hora me deu um tchá assim na cabeça. Olha, entrei na classe, eu falei para os alunos, vamos fazer uma brincadeira? Eu entro, aí sai todo mundo das carteiras. Eu vou filmar sem ninguém. E depois vocês fazem o que vocês estão pulando. Tá? Eu chamei ele de Cadê os Alunos? Deu 15 mil no primeiro dia. É um short. Né? Deu 15 mil. Mas ficou muito legal. E foi um negócio assim, sem nada. Tá? Tem outro que o menino chega em mim e fala assim, vou pular e vou quebrar o piso. Não pula não, você vai quebrar o piso. O menino pula assim, a gente troca, ele pisa num piso quebrado, entendeu? 10 mil visualizações. Um negócio de nada, entendeu? Sim, sim. Então isso acontece demais, tá? Você não sabe aquele que vai... Mas chega a te frustrar esses aí que você gasta uma energia e tal? E você, como é que é, tipo, lidar com isso? Olha, você tem que tomar cuidado com isso que você acabou de falar, porque isso vai acontecer. Se você se frustrar com um trabalho seu, tá?
você tem que entender que você tentou. É justo. Ou é igual aquela aula, eu vou falar da aula, né? Você prepara a aula, você prepara um slide, você chega lá, nossa, vira nada, o aluno não quer saber. Você preparou citação de artista, de escritor. Aí você chega na aula, você não preparou, você abre o livro, você fala, você conta uma piada, o aluno fala, nossa, que aula! Entendeu? É complicado, tá? Pensa um filme, tá? Que já até deu briga para desse filme, sabe? O Incrível Exército de Brancaleone, tá? É uma pornochanchada que o pornochanchada o pessoal pensa que é pornográfico, mas não é. É um filme de baixo orçamento. Você vê que o filme ele virou um clássico, é um filme italiano, tá? De um diretor muito famoso, mas se você vê o filme, você percebe que até a neve é algodão, entendeu? É visível que é algodão. O mesmo lugar, a mesma ponte, os caras passam 3, 4 vezes, tá? De repente o filme virou uma sensação porque um cara citou o filme, tá? O cara citou o filme e eu vou ensinar para você uma expressão agora. Quando você quer falar que uma coisa é muito ruim, né? Você mexe com coleção, você acha que a coleção é ruim, você fala assim, incrível coleção de Brancaleone, entendeu? Quer dizer que é ruim, chamou o Incrível Exército de Brancaleone, que não tinha incrível, não tinha nada. Entendeu? Então isso aí, quando você produz conteúdo, você tem que saber que a decepção faz parte da sua trajetória. Entendeu? E você saber lidar com ela, tá? É essencial. Vamos pensar no Edison, o cara que inventou a lâmpada. Ele inventou a lâmpada na primeira vez? Ou ele fracassou várias vezes? Agora, um segredo, aquele ele mostrou para o público, que foi, né, a lâmpada mesmo, não durava 1 hora, ela queimava, não estava pronto, tá? Você chegou a assistir o vídeo daqueles caras que inventaram o MAPS? Sim. Eles foram para a exposição com o programa não estava feito ainda. Sim. Tá? É muito legal. Então, nem sempre você consegue acabar ou uma obra perfeita de uma hora para outra. Você tem que ter noção disso, mas você tem que confiar na sua capacidade, tá? Mas saber que ela não é tudo, que ela vai ter um momento que você acha que tá bom e você vai sofrer uma decepção. E dentro dessa decepção que vem a vitória. Porque só vence, tá? Quem resiste. Tá? E tem aquele ditado também, né? Tipo, você erra muitas vezes, na verdade você tá aprendendo formas diferentes de como não fazer, né? Exatamente. Ó, tem uma coisa interessante que pouca gente sabe, né? O exército polonês foi ridiculamente vencido na Segunda Guerra Mundial. Tá? Ridiculamente vencido. Mas sabe quem roubou o primeiro foguete? O foguete inteiro, sabe? A parte de propulsão do V2. Chegou nos Estados Unidos, esse V2. Quem pegou esse foguete, desmontou e despachou para a Inglaterra, foi os poloneses. Foi o serviço secreto polonês. Quem roubou a primeira Enigma, que é aquele do filme, não tem aquela máquina que decifrava os códigos nazistas? Naquele filme do cara que inventou o computador, tá? Do Enigma. Sim. Do Enigma. Sim, é o jogo do Enigma. Aquela máquina que os caras estavam mexendo lá... Jogo da imitação. Lá... Oi? Jogo da imitação. Isso. Quem roubou aquela máquina foi o serviço secreto polonês. Aí você fala assim, pô, os caras foram derrotados. Eles foram derrotados, mas não pararam de lutar. Entendeu? Então isso que é interessante, você
continuar. Sabe o andar de bicicleta? Sim. Se você parar de pedalar, você cai. Então você é uma constante tentando. Eu vejo vários amigos meus do YouTube, às vezes eu dou uma olhada nos vídeos antigos que desistiram. Sim. Tá? E eram vídeos muito legais, eram canais divertidos, mas chegou um ponto que a pessoa não aguentava mais e desistiu. Ou por X motivos. Mas eu acho que é muito por uma questão de expectativa, Marcos. Por exemplo, eu lancei recentemente um produto na internet. Eu até disponibilizei ele no meu LinkedIn com a intenção realmente ali de ajudar as pessoas, sabe? Tipo, uma das coisas que eu mais escutei a minha vida inteira, assim, dos meus pais, né? Não só dos meus pais, mas de amigos, de colegas, de trabalho, etc. Eram frases como, nossa, seu currículo ele é muito bom, muito bem feito. Ou tipo, nossa, você vai numa entrevista e você passa. Tipo, realmente, assim, eu acho que eu já fiz tanta entrevista na vida, tanto... sei lá, não tô falando que é fácil, não. Só tô falando que gerou um negócio na minha experiência, assim, de vida, que eu já sabia mais ou menos o que a vaga queria, como é que a vaga, qual que seria a melhor opção de você transformar a sua vaga e colocar ela lá dentro e ela ser casada, por exemplo, com uma vaga que estava sendo disponibilizada, né? Então, o seu perfil versus a vaga, e aí você pegar o seu LinkedIn e deixar ele super competitivo e tal. Então, de uma certa forma, eu fui ganhando, como é que se diz? Experiência nesse assunto. E eu falei, cara, como é que eu consigo ajudar as pessoas? E aí foi daí que parte do MentorCast tem a ver com isso, né? É até bom você ter comentado isso, porque eu faço um jabá meu aqui, tentando explicar um pouco do que é o MentorCast. O MentorCast hoje, ele tá dentro de uma estrutura que eu chamo, que é conteúdo, a engenharia de conteúdo de um produto meu, que eu chamo de MLD, que é a Mentoria de Líderes Digitais, né? Que é a minha empresa, oficialmente. E dentro da Mentoria de Líderes Digitais, eu tenho 5 ou 6, são 6, na verdade, produtos core. Então, eu tenho desde um acompanhamento contínuo, né, que eu vou acompanhando a pessoa até fazer uma evolução dela dentro de um ano, ou tipo fazer uma corrida curta, né, de 3 meses para a gente ganhar uma velocidade maior ali e tentar colocar ela no outro patamar em 3 meses de carreira, que é o que a gente chama ali de sprint. Aí eu tenho outra que está mais voltada ali para o inglês, né, que é a Guidance, enfim, tem vários outros. Um que eu criei recentemente chama Meu LinkedIn Destravado. A minha intenção com esse site era basicamente as pessoas conseguirem colocar ali os seus conteúdos ali, né, tipo, pô, a sua dificuldade, o que você quer fazer com o LinkedIn, etc, tipo, qual é o potencial que você quer. E aí ela vai meio que gerar, através de uma inteligência artificial, um score, né, do seu perfil atual e pontos para você melhorar o mais rápido possível sem você depender de ninguém, né? Tipo, não vai depender de mim, não vai depender de uma empresa. Tem empresas no mercado aí que tá cobrando R$1.000, R$2.000, R$3.000, por exemplo, para você fazer esse negócio. E eu, assim, tá lá, de graça, sim, tem um plano lá que você pode pagar, mas você vai pagar uma única vez de R$29,90. E eu virei e falei assim, poxa, cara, isso aqui vai bombar. Tipo assim, não bombou como eu gostaria, realmente, na minha primeira semana. Ele gerou um lead muito grande, assim, tem muitas pessoas que entraram no site, utilizaram ela, mas poucas pessoas que realmente fizeram a compra, né, a aquisição. O que é engraçado porque eu achei que ia ter mais gente, porque o conteúdo é muito forte, cara. É um conteúdo muito voltado para você mudar a sua carreira, assim, muito rápido, sem depender de ninguém. Mas assim, isso vai me fazer desistir? Não, só vai me fazer, tipo, entender o que meu público ainda não fez a aquisição deles e como é que eu consigo fazer eles fazerem. É uma questão de dinheiro? Talvez seja, talvez não seja, talvez seja uma questão de apelo, pode ser simplesmente uma questão de que a pessoa ainda não tá vendo uma vantagem realmente de fazer essa compra. Eu não sei, mas eu tô ali disposto a lutar por vários momentos diferentes para eu tentar, tipo, conseguir
disponibilizar para essas pessoas uma mudança de vida de verdade, sabe? Igual eu tenho, já aconteceu comigo algumas vezes, enfim, você sabe, você me conhece há 8 anos, então você já sabe mais ou menos de quem eu era, por que eu sou hoje. Então, assim, é isso, eu quero ajudar as pessoas, então acho que é um pouco disso, assim, eu só vou ajudar as pessoas se eu for constante, sabe? Mas vem aqui, vem cá, me conta um pouco mais. E, cara, assim, me tira uma dúvida. Qual foi o momento mais difícil para você aí nos últimos anos em relação ao seu canal no YouTube? Eu acho que está sendo esse ano. Esse ano está sendo um ano difícil. Por quê? Porque eu não vi tempo de preparar aulas para eu vender. Entendeu? O que aconteceu 3 vezes? Pessoas compraram a assinatura do canal e reclamaram que não tinha aulas exclusivas. Entendeu? Então, olha, eu paguei aqui o conteúdo, mas eu queria a aula do 6º ano de história. E não tem. Tem separadas, mas não estão só para assinantes. Então, esse ano, saiu um monte de coração aqui. Porque eu fiz assim, né? Tá. O que aconteceu? Eu perdi 3 assinantes. Aí você fala, 3 não é nada, mas eu tinha 3, no começo, entendeu? Não, então, fora que janeiro, esses 3 aí podem começar a falar mal de você e aí... Exatamente. Então, não adianta ser assinante porque ele não tem conteúdo para isso. Então, esse ano, eu pretendo, em janeiro, tirar alguns dias, pegar lá as apostilas, ângulos do 6º ano, tá? E gravar aulas do 1º semestre, tá? Aulas do 1º semestre inteiros e publicar elas para os assinantes. Porque esse ano eu senti uma queda, tá? O YouTube deu uma guardada em mim, entendeu? Ele, por alguns motivos aí, né? Ou eu fui muito irregular. Esse ano está sendo mais difícil no YouTube para mim. Tá? Eu tinha uma média de visualização de 380, 400 horas por mês. Agora eu estou com 280. Caiu bastante, tá? caiu mais da E metade. nas férias cai mais. Então, eu estou esperando que agora em janeiro a minha visualização vai para 150, 180. É pouco. Eu tenho que manter ela no 333. Eu não estou conseguindo fazer isso. Então, o que eu pretendo fazer o ano que vem? Tá? Que eu estou me organizando. É criar esse conteúdo pago, tá? Dentro do YouTube. Tá? Mesma coisa que você falou. Então, a pessoa vai pagar por mês lá. E é pouquinho. Vai pagar R$ 4,90, se eu não me engano. Para ter acesso a essas aulas. Tá? E eu pretendo crescer dentro nesse ramo aí. E como a gente já tinha conversado, ir para o YouTube, ir para o TikTok. Tá? Uma coisa que eu não consegui ainda estruturar para ir. Então, esse ano foi um ano assim de pensar em desistir. Vou largar a mão disso. Entendeu? Porque não vira nada, como dizia o outro. Mas, não pode desistir. Tá? Então, a gente vai continuar no canal em cima disso aí e vamos criar conteúdo para aluno anglo, entendeu? Que eu tenho acesso às apostilas, então eu vou criar para o aluno anglo isso aí. Legal demais, legal demais. Marcos, eu gosto de falar que a gente tá já com 75 minutos aí de gravação. Eu gosto de falar que, e jogando aqui pro encerramento, eu gosto de fazer 3 perguntas aqui para você, onde tem a ver com o tema, mas eu queria também que você fosse o mais verdadeiro possível ali nessas dúvidas aqui, né? Tipo, a primeira delas que eu queria trazer para você é: qual é o tema de vídeo que você ainda não fez, mas você tem um super desejo de fazer?
eu tenho um desejo de fazer sobre política, entendeu? Que não rolou ainda? E notícias, tá? Eu acho que é um tema que repercute bem, tipo notícias da semana, você entendeu? Ou numa segunda, ou numa sexta, tá? Mas comentando as notícias da semana, fazer um programa das notícias da semana. E a minha ideia, Rafael, é que isso ajude alunos que estão fazendo Enem, vestibular. Legal. Tá? Então, assuntos da atualidade, e eu guardo essas gravações, é um projeto que eu tenho. Então, toda semana, fazer um vídeo sobre o que aconteceu na semana. Aí, solto um vídeo no mês, tá? Aí, em janeiro, antes do Enem, solta todos os vídeos, tá? Para o aluno que vai fazer o vestibular saber e recordar tudo que aconteceu no ano. Porque o tema da redação é sempre alguma coisa vinculado ao que aconteceu no ano. Tema desse ano, os idosos no Brasil. Então você tem vários incidentes com idosos no ano. Então isso aí ajudou a quem bola lá esses temas do Enem, da redação do Enem, a fazer. Então seria um produto muito interessante, que eu não consegui fazer ainda, mas eu pretendo fazer esse ano. Legal. Não, legal. Vamos embora, vamos fazer sim. E uma dica que você dá para quem está começando aí essa vida de YouTube, Spotify, TikTok, ser criador de conteúdo aí, o que você diria para a pessoa? Eu diria, se for para desistir, nem comece. Se você for para desistir, você nem comece, toca a sua vida para outra coisa. E se você for começar, antes de começar, tá? Faça uma pequena lista: equipamento, assunto, tá? Assunto que você vai, tá? E reservar tempo para trabalho. É que eu falei no meio do podcast aqui. Você tem que reservar no mínimo 1 hora diário para você se dedicar ao seu canal. Seu canal é uma esposa, tá? Você tem que cuidar dela. Você tem que dar atenção para ela. Senão ela não te agrada do jeito que você vai querer, tá? Então dê atenção para o canal, mas compre equipamento, tá? E, se possível, faça um cursinho de edição, tá? E tem um editor bom, né? Que eu acho que um editor bom é muito importante. Legal demais, legal demais. E eu queria, te fazer uma pergunta aqui, ou melhor, fazer uma pergunta não. Eu geralmente peço um livro, tá? Mas você é professor de história, você vai me jogar um Barça da vida, alguma coisa assim? Não, pode perguntar o livro. Então tá bom. Se você tivesse que me falar assim, um livro que mudou a tua vida, tá. Qual é o livro que você recomendaria? A Arte da Guerra. Do Sun Tzu lá? É fantástico. Aquilo é pra vida. Tá? Quando ele fala, lute contra o inimigo aonde ele não está. Eu acho fantástico esse aqui. Por quê? Gente, você tem que resolver os seus problemas, tá? E as batalhas, onde você... Só lute, Rafael. Só lute. É a batalha que você pode ganhar. Se eu não posso ganhar, cai fora. Não entre nela, você vai perder. Eu vi um rapaz falar assim, brigar com o Tyson é apanhar. Entendeu? Sabe o Mike Tyson? Sim. Brigar com ele, você vai apanhar, não tem jeito. Tá? Então, pra que você vai brigar com ele? Tá? Faz sentido. É muito sentido. E o livro é fantástico. Quem nunca leu, leia. Porque vai te ensinar muita coisa para a vida. Entendeu? E eu uso muito isso na minha vida mesmo. Porque acho que o Rafael sabe disso, eu sou muito pragmático. Eu não vejo sentido numa coisa que eu não vou ganhar. E às vezes as pessoas não entendem porque eu fiz uma coisa ou outra, mas vão entender lá na frente. Perfeito. É isso.
Perfeito. Você quer deixar algum recado aqui, Marcos, para os seus alunos, para quem te acompanha? E inclusive, assim, se você quiser dividir suas redes sociais, dividir aí seu YouTube e tudo mais para todo mundo aí. No YouTube, Marcos Ensina, tá? Vai no YouTube, Marcos Ensina. Você vai ver que sou o maior Marcos Ensina. Você pôr Marcos Ensina no YouTube, no Google, vai sair eu, tá? Aparece mesmo, né? Aparece eu. Marcos Ensina no Google, vai aparecer eu. Sim. Entendeu? E olha, interessante. Tem uma aula que eu dou sobre a Idade Média. Se você perguntar lá, se você colocar pirâmide social da Idade Média, vai aparecer eu no meio de uma, assim, ó. Entendeu? Isso que é interessante, tá? Então é isso. Eu peço inscrição pro meu canal, que sempre é bem-vinda qualquer inscrição. Eu tinha uma esperança de chegar no final do ano com 11 mil, mas como eu falei aqui, esse ano foi muito ruim, Rafael, tá? Então, se eu chegar com 1.500, já tá bom. Então, você vai me ajudar a chegar com 1.500. É isso, vamos tentar ajudar o Marcos aí, se você que tá ouvindo aí. Pô, gente, se inscreve aí no canal dele, Marcos Ensina, vai estar no canal do YouTube, né? Vai estar em todas as descrições aqui do podcast, então você pode clicar lá super à vontade aí, vai ajudar bastante aí o Marcos nessa jornada. E Marcos, obrigado demais aí pela tua participação. Foi um momento curto até para mim e para ele, porque o Marcos, ele vive na minha casa, a gente tá sempre junto, a gente tá sempre um do lado do outro ali ajudando, enfim. Obrigado demais aí pela disponibilização aí do seu tempo, tá? Não sei se você quer deixar algum recado, alguma coisa, fica à vontade. Não, tá bom. Eu acho que a mensagem desse podcast inteiro, Rafael, foi para a pessoa não desistir dos projetos. Perfeito. A vida é cheia de projetos, Perfeito. Não desista deles. Não, legal, show de bola. Entendeu? Obrigado demais, é isso aí, não vamos desistir de nenhum projeto. E se isso te ajudou de alguma forma aqui, segue a gente, vai seguindo a gente no MentorCast na sua plataforma favorita. Compartilha esse episódio, acompanha a gente nos bastidores ali nas nossas redes sociais. A gente está no X como MLD Mentoria, no LinkedIn lá como Mentorias de Líderes Digitais, Instagram também com a mentoria, YouTube, TikTok, e a gente também está no site mentoriadelíderesdigitais.com. Nos vemos na próxima semana em mais um episódio. Eu vou ficando por aqui. Esse é o MentorCast, a mentoria de áudio direto ao ponto para quem lidera o mundo real. Valeu!